Olá! A gente vai conversar hoje sobre uma das buscas mais, eu diria, fundamentais da vida, né? Aquele sentimento de procurar um propósito, um sentido para tudo. E para essa conversa, a gente vai mergulhar fundo numa perspectiva bem específica. O que a Bíblia tem a dizer sobre o propósito de cada um de nós? E tudo começa com aquela pergunta, sabe? Aquela que vira e mexe todo mundo se faz. Por que a gente está aqui? Será que foi só um acaso, um acidente cósmico? Ou será que tem algo mais, um plano maior por trás da nossa existência? Pois é, diante dessa pergunta tão grande, a Bíblia não fica em silêncio, não. Pelo contrário, ela oferece uma resposta bem direta e, olha, cheia de significado. A proposta é que a nossa vida não é aleatória, ela é, na verdade, profundamente intencional. Então vamos lá, vamos dar uma olhada mais de perto. Esse versículo de Efésios, ele é tipo a espinha dorsal de todo esse entendimento. Pensa comigo, ele traz três ideias que são, assim, fundamentais. Primeira, a gente é uma criação deliberada. Segunda, a gente tem um propósito claro, que é realizar boas obras. E a terceira, que é incrível, esse propósito já estava preparado para a gente, antes mesmo da gente começar a caminhar. Então, a primeira grande sacada aqui é essa. O propósito não é algo que a gente inventa do nada, é algo que a gente descobre. Ele tem uma origem, sabe? E essa origem é divina. E essa expressão, obra das mãos de Deus, o que é legal nela é a imagem que ela traz para a nossa mente. Pensa no artesão, com todo cuidado, moldando uma peça com intenção, com carinho. É exatamente essa a ideia. Ou seja, ninguém aqui é um produto de linha de montagem, sabe? Cada pessoa é como uma obra de arte única, planejada com um valor e um propósito todo especial. E aqui está o ponto central. Segundo essa visão, a busca pelo propósito não começa quando a gente escolhe uma profissão ou toma uma grande decisão na vida. Não. Começa muito, mas muito antes, lá no plano de Deus para cada um, desde o momento da criação. Ok, vamos avançar um pouco mais para entender como isso funciona na prática. Se o propósito é mais do que só as coisas que a gente faz, então, o que ele é de verdade? A resposta, gente, está na nossa transformação, por dentro. E essa imagem aqui mostra a diferença de um jeito muito claro. Sabe como a gente costuma pensar em propósito? Quase como uma lista de tarefas, de coisas para a gente realizar. Mas a perspectiva bíblica muda completamente o foco. Sai do fazer e vai para o tornar-se. A jornada passa a ser menos sobre o que a gente conquista lá fora, e muito mais sobre quem a gente se torna por dentro. E olha, pensar assim pode ser libertador, né? Tira aquele peso, aquela pressão por resultado, e ajuda a gente a valorizar o processo, o crescimento, a formação do nosso caráter. E isso nos leva a uma ideia que, olha, é muito reconfortante. Essa jornada de transformação não é um caminho que a gente tem que desbravar sozinho, no escuro, sem mapa nenhum. A ideia aqui é que o caminho já foi preparado. E isso inclui tudo, os passos específicos que a gente vai dar, as oportunidades certas que vão aparecer para a gente crescer e agir e até as pessoas que a gente vai encontrar. É como se cada elemento fosse uma pecinha de um quebra-cabeça colocada ali por Deus no lugar certo. Mas claro, a vida real nem sempre parece um caminho retinho, bem sinalizado, né? Muitas vezes o que a gente vê é névoa, incerteza. E quem nunca passou por isso? Aqueles momentos em que o tempo parece não passar, que cada passo é incerto e a gente se sente completamente perdido. O que fazer quando o propósito parece uma coisa tão distante e o caminho está todo bagunçado? A resposta que a Bíblia oferece é como uma âncora de confiança. Mesmo no meio da confusão, mesmo naqueles momentos de espera que parecem eternos, a promessa que o cuidado de Deus continua lá, firme. Falhar não faz parte do plano dele. E chegamos numa frase que é talvez a mais poderosa de todas. Cada capítulo da nossa vida, sabe, mesmo aqueles bem difíceis, bem confusos, eles fazem parte de uma história maior. Uma história que faz sentido. Não existe parágrafo desperdiçado na história que Deus está escrevendo. Isso só reforça aquela ideia de que nada, absolutamente nada, é por acaso. Cada detalhe, cada desvio no caminho, cada espera, tudo é guiado por uma intenção maior, mesmo que a gente não consiga enxergar isso na hora. E para a gente fechar, fica aqui uma última reflexão. E se o propósito não for um destino final, um lugar onde a gente tem que chegar, mas sim a própria jornada, talvez o verdadeiro sentido não esteja lá no final, no ponto de chegada, mas sim no aprender a caminhar com fé e confiança todos os dias. Uma jornada de transformação sem fim, num caminho que, segundo essa visão, já foi preparado com todo o cuidado para a gente.